Boa noite, gente! Que alegria estar aqui com vocês! Estou muito feliz. Eu estava super empolgada ali, naquele início, enquanto vocês estavam cantando, dançando, celebrando as músicas de 40 anos atrás. Eu não revelei a minha idade ali quando perguntaram, né? Quem está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, quase 40 anos. Mas que alegria relembrar esse tempo de grupo de oração. Nossa, que gostoso essas músicas. Fizeram parte da minha vida, da minha infância e juventude, enfim. Eu sou Roberta, sou missionária na comunidade católica Shalom, consagrada. Atualmente faço parte aqui da missão de Santo Amaro, Interlagos. Aqui da missão é lá, né? A gente está um pouquinho distante. Oi? Tua região? Lá em Santo Amaro, Interlagos. Já devem ter percebido que eu não sou paulista, né? Eu peço desculpa já, mas vocês vão ouvir um pouquinho do meu chiado aí. Eu sou carioca aqui em terras paulistanas. Paulistanos bem chiado, desculpem. Eu vou tentar não chiar tanto, prometo. Eu confirmo muito também a condução da oração agora do início, né? Antes de eu chegar aqui. Porque enquanto vocês estavam rezando, eu rezando ali atrás também, o tema de hoje é um tema meio forte, né? Então eu já estava querendo fazer uma oração antes de começar. Não sabia que seria feita. E como eu confirmei essa oração, né? Que já é um tema assim, um pouquinho forte. E foi preparando vocês, foi nos preparando, né? Para que a gente tivesse de coração disposto, de ouvidos abertos, para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos falar hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre a inveja e a caridade. Por isso que eu falei que eu acho forte. Porque quando a gente fala sobre o pecado, tem uns pecados que a gente naturalmente assume ter, não é? Naturalmente, né? Todo mundo fala que é, sei lá, o que todo mundo naturalmente assume que é? Preguiçoso. Preguiçoso, todo mundo diz que é preguiçoso. Tô com preguiça, né? Hoje tem, como é que chama? Procrastinar, um nome bonitinho para preguiça. Então, preguiçoso, todo mundo naturalmente. Agora, invejoso, inveja, é uma coisa forte, né? A gente costuma achar mais que nós somos invejados, isso acontece bastante, do que declarar que de fato nós invejamos. Não é verdade? Mas eu já quero começar dando essa má notícia para vocês. Você é invejoso. Você é invejosa. Infelizmente, falo com tristeza, né? Porque nenhum pecado deveríamos ter. Mas infelizmente eu sou invejosa. Então eu queria que já para a gente começar, você repita comigo essa tristeza, mas essa verdade, que a gente pode até confessar já amanhã. Mas hoje repete comigo, as mulheres vão falar eu sou invejosa e os homens vão falar eu sou invejoso, tá? Para vocês não sentirem tanto quando eu começar a bater daqui a pouco. Então vamos lá, a frase, eu sou... Mais uma vez, eu sou... Mas por graça de Cristo Jesus eu não quero ser. Tá? Vai ser uma super frase. Eu sou invejosa sim, mas por graça de Cristo Jesus eu não quero ser. Vou falar o mais e vocês vão completar, certo? Mas por graça... Isso. Então é possível não ser. É possível pela graça. Não pelas nossas forças, não pelas nossas, né, super qualidades. Mas por graça de Deus. E o que de fato é a inveja? Eu fui procurar no Google. No Google vocês vão achar assim. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. Forte, né?
O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias e é incapaz de ficar feliz pelos outros. Nossa, Roberta, mas eu não sou isso aí não. Calma. Como se a vitória de outra pessoa representasse uma perda pessoal. Então o invejoso é aquele que quando vê algo legal, algo bacana, algo grandioso na vida do outro, não consegue se alegrar. Não consegue sentir alegria junto com ele, festejar com ele, comemorar e celebrar a alegria do outro. E aí eu gostaria de motivar vocês que já vão fazendo memória também no coração de vocês de situações. Porque quando eu estava preparando essa partilha de hoje, eu percebia, Deus já me mostrava que Ele quer curar e libertar situações que já existem, que já existiram. E Ele ia lembrar vocês. E eu sei que desde a oração, desde antes de eu começar a falar, tem pessoas que já começaram a fazer memórias de situações, de alegrias de outras pessoas que não conseguem te alegrar. Então já vai fazendo memória disso, porque Deus hoje Ele quer libertar também nessa noite. Sabe aquela frase, amigo é aquele que chora junto? Quem nunca ouviu essa frase? Amigo é aquele que chora junto. Mas eu hoje quero mostrar uma outra realidade. Chorar junto, gente, é muito fácil. Na boa. Quando tem alguém com problema de doença, é muito fácil a gente correr para ajudar, para tentar fazer alguma coisa, para visitar. A gente levantar um monte de pessoas para irem revezar, fazendo visita. Alguma pessoa passando necessidade financeira, a gente faz vaquinha, a gente leva cesta básica, a gente ajuda, não é assim? Quando o outro está sofrendo, a gente sai da gente para ajudar o outro, a gente sai de si. Isso é mais natural de fazer. Então a gente está ali fazendo o quê? Chorando junto, né? Com o outro que está sofrendo, com a humanidade que sofre. A gente está ali querendo sofrer junto. Isso é comum, é mais natural que aconteça. Mas quando o outro está lá, feliz, então a frase amigo é aquele que chora junto, deveria ser também amigo é aquele que se alegra. Mas antes de eu chegar na parte do aquele que se alegra, eu quero levar vocês à reflexão mais uma vez. Quantas vezes você já teve ajuda no momento de tristeza, no momento de dor, nas dificuldades? E aí vai fazendo memória também do que o outro já fez por você, né? No momento de desemprego, no momento de depressão, quantas pessoas já vieram até você para favorecer algum tipo de ajuda, para rezar por você, para te convidar, para te dar um dinheiro mesmo? Na prática, né? Ajuda na prática, ajuda bruta. Quantas vezes? Quantas vezes você recebeu a alegria do outro pelo seu crescimento? Uma promoção no trabalho. Alguém desempregado que conseguiu emprego. Alguém que foi curado de uma doença. Alguém que recebeu um milagre. Eu percebo que aqui tem idades diversas, né? Tem jovens sarados de todas as idades. Alguém que estava esperando o José ou a Maria e começou a namorar. Quem se alegrou contigo? Quantas vezes? Nessas situações todas que eu falei, tiveram pessoas que se alegraram com você. Com as suas vitórias. Quando passou para a faculdade. Quando casou. Quando engravidou. Quando teve o primeiro filho, o segundo, terceiro.
E aí já começa a alegrar menos, né? O quarto, quinto. Eu tô no quinto ainda, até agora. Eu nem me apresentei, né, gente, nessa parte. Eu nem falei, eu tenho 5 filhos. Vou fazer 15 anos de casada. Então, para os casados, a gente percebe que essa é uma alegria que vai minando conforme vai chegando mais filho, né? Todo mundo se alegra no primeiro. Aí no segundo acham que a gente quer um casal. Aí se vier, meus são todos meninos. Se vierem 2 meninos, aí vai tentar mais. Como se a gente estivesse tentando alguma coisa. Aí foi o terceiro. Nossa, mas você vai fazer o time de futebol. A alegria já não é mais tanta, né? Já começa a mixar a alegria. Quinto, então, meu Deus. Não, quinto as pessoas nem falam mais nada. Porque já testaram a loucura. Não, aquele casal é louco. A gente não tem número para parar, né? Então, vou nem perguntar mais nada. Então, essa alegria vai sendo minada. A nossa alegria, ela vai sendo minada pelo outro. E às vezes, esse outro está tão perto, às vezes é um próximo, bem próximo, dentro da nossa casa, na nossa família. Às vezes é aquele amigo que estava no trabalho querendo a mesma vaga, ou talvez disputando a mesma vaga, ou esperando a mesma promoção e não consegue se alegrar com a tua promoção. Às vezes é dentro da igreja. Meus irmãos, quantas vezes eu já saí da missa e às vezes dentro da igreja mesmo assim, o padre nem terminou de sair e vem alguém assim, é tudo teu? Dentro da igreja e pergunta assim, você ligou? Aí eu levo já, no segundo eu sofria mais, hoje em dia eu não sofro mais não, agora eu já levo na brincadeira. Aí meu esposo responde sempre assim, são todos nossos, graças a Deus. Aí eu falo, são todos meus, vou fazer uma creche, vou abrir um time de futebol, aí eu já levo na piada, na brincadeira, né? Mas às vezes dentro da própria igreja. Aí vai ligar, aí a gente responde, ligar pra quem? Né? Faz piada e deixa descontrair, que é melhor. Mais uma reflexão. Agora trazendo pra você. Esqueça esse sentimento de que eu estou sendo invejada, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Esquece isso agora. Agora, quantas vezes você se alegrou com o outro? Faça o movimento inverso. Quantas vezes você, nas duas situações, tá? Viu o outro sofrer e foi atrás do outro. Não esperou que viessem, né? No teu sofrimento, mas foi atrás. Quantas vezes você viu aquele irmão desempregado e tentou fazer alguma coisa para ajudar? Quantas vezes você viu aquele casal grávido e foi lá dar parabéns e se alegrar com ele? Quantas vezes você viu o irmão passando necessidade financeira e promoveu uma vaquinha, uma cesta básica e levou lá na casa dele? Quantas e quantas e quantas e quantas dificuldades que a gente pode ficar falando aqui, né? Aquele irmão com depressão, aquele irmão doente no hospital. Quantas vezes você fez esse movimento de sair de si e ir ao encontro? Eu trabalho com grávida, né? Eu trabalho, na verdade, desde a tentante, a mulher que está ali desejando engravidar, com a grávida, com as mães. Eu trabalho no Instagram também. E essa é uma realidade bem difícil e dura. A mulher casada que está tentando gerar. É uma realidade muito difícil. Quantas vezes essas mulheres têm dificuldade de olhar para as outras e elas mesmas testemunham, né? E se alegrar com a gestação das outras. Não é difícil essa realidade? Mas é através desse sair dela mesma que Deus deseja agir numa cura, numa libertação. Porque não é só
a relação homem e mulher, né? Quantos casos tem aí de... Tem até um diagnóstico esquisito que eu esqueci o nome agora. Infertilidade sem causa aparente. A mulher não tem nenhum problema, o marido não tem nenhum problema de saúde. E aquele casal não consegue gestar. Por quê? Porque Deus ainda não infundiu a alma. Esses casos são a comprovação de que fertilidade depende de Deus tocar, né? Tocar naquela mulher e infundir uma alma. Não sei nem porque eu estou falando isso. Quantas vezes você já esteve neste lugar? E essa sensação que esse pecado nos causa é uma sensação tão angustiante que parece que ele vai corroendo por dentro, né? E aí volta para você lá, não a invejada nem o invejado, mas aquele que inveja o outro. Volta para você naquela situação que você já se lembrou e lembra dessa angústia que a inveja nos causa, que vai, parece que vai, eu estou dizendo parece que vai corroendo, mas de fato corrói a nossa alma por dentro. A inveja, ela nos traz consequências para a alma. Ela nos impede, eu estou falando tanto aqui, sair de si, né? Sair de si, mas a inveja, ela nos impede. A gente não consegue chegar até o outro, a gente não consegue sair da gente. Esse sair de si, parece que a gente está amarrado mesmo, né? Que a gente não consegue sair de nós mesmos por causa dessa angústia, porque a nossa alma, ela começa a se corroer pelo pecado. E a gente começa a se afastar de Deus. Porque a gente fica ali, ó, dentro da nossa casinha, remoendo aquela situação, porque o fulano... Eu lembro uma situação muito engraçada, muitos anos atrás. Um amigo nosso falou assim, tinha um jovem na paróquia, que era um jovem muito problemático, muito. Todo mundo sabia a fama do jovem, que ele era um jovem problemático. E aí tinha um jovem que era um jovem muito exemplar, muito bondoso, outro jovem que todo mundo, né, engrandecia, era um jovem pregador, era um jovem bem visto, né, pela comunidade. E aquele outro era o jovem problemático. E um dia esse jovem problemático chegou num carrão na igreja, assim, um carrão, bonitão, arrumado, com a namorada bonitona. E aí, nesse dia, eu estava do lado desse jovem bondoso que todo mundo amava, né? E aí, esse jovem bondoso falou assim, por que o ímpio... Olha a frase dele. Por que o ímpio tem tanto? Quando a gente viu o jovem entrando, né, com o carro. Então, olha esse olhar, né? É aquele pecado que corrói por dentro. Por que o ímpio, como se aquele jovem problemático, porque era mesmo, não fosse filho do mesmo Deus que ele é? Como se não fosse digno das mesmas bênçãos, dos mesmos dons, da mesma bondade de Deus. Só porque ele era um jovem visivelmente mais pecador, que pecadores todos somos, né? Então, o pecado da inveja, ele causa essa sensação esquisita. A gente não consegue dar passos na vida porque a gente está naquela situação. A gente volta sempre ali. E isso não é só bens materiais, né? Eu dei aqui o exemplo do carro, mas não são somente os bens materiais, mas são também os bens materiais, né? E aí outra situação, eu gosto de contar situações. Lá em casa a gente não tem TV. É até a piada, né? Tem um monte de filho que não tem TV, mas não é por isso não. Mas a gente não tem TV por opção. E um dado momento, os meus filhos brincando com outras crianças, para você ver que o pecado, né? Ele adentra a gente desde sempre. Por isso nós
católicos batizamos os bebês por conta do pecado original. E uma outra criança, na brincadeira, eu estava perto, estava vendo a brincadeira, estava escutando tudo. E uma outra criança que já tinha ido na minha casa, já sabendo que a gente não tinha TV lá, falou assim para os meus filhos: na sua casa não tem televisão, na minha casa tem televisão em todos os cômodos. Então, para vocês verem que é desde sempre. Isso acontece desde sempre. Ah, Roberta, mas peraí, a criança estava com inveja dos teus filhos. Não, presta atenção. A criança, ela tinha esse sentimento de gerar inveja. Ela queria se sentir invejada. Aquele soberbo do início que eu falei, que a gente não acha que a gente é um invejoso, a gente quer ser invejado, a gente acha que o outro inveja a gente o tempo todo, né? Porque a gente se acha mesmo a última Coca-Cola do deserto. Então, é algo que impregna desde sempre. Mas tá, Alberta, beleza. E o que eu vou fazer então? Se tá ali desde a criança até meus 40, 50, os jovens sarados de todas as idades aqui. O que eu vou fazer para me livrar disso? Primeiro de tudo, é importante nós nos reconhecermos como pecadores. Por isso que lá no início eu pedi para repetir a frase: eu sou invejosa. Dói falar, né? Primeiro de tudo é importante nos reconhecermos, para daí a gente renunciar ao pecado e nos abrirmos à caridade. Lembra que a gente também ia falar sobre a caridade? A caridade é a virtude que vai matar toda essa sensação, que vai matar todo esse sentimento que corrói a nossa alma através do pecado da inveja. Quando a gente se abre à caridade. Santa Teresinha, quando me deram esse tema, o Bruno me deu esse tema, eu lembrei muito de Santa Teresinha, assim, de cara. Porque a gente, pobre mortal, acha que não é invejoso, acha que não peca, acha que a gente vai morrer e vai para o céu. Lá no Shalom, a gente quer muito ir para o céu, né? Todo mundo quer muito ir para o céu, vocês também. Tenho certeza. Quem quer ir para o céu aqui? Hoje? Ah, vocês estão com medo, né? Tem que estar preparado para ir hoje, gente. Se passar um furacão aqui, Deus quer levar todos vocês. Jovens sarados, eu tenho certeza que vão. E Santa Teresinha, ela tinha uma dimensão dela mesma que era assim, estupenda. Que essa santa, ela é surreal. Ela fazia o seguinte, ela tinha o seguinte conhecimento. Ela sabia que ela era merecedora do inferno. Santa Teresinha, gente. Santa Teresinha de Lisieux, filha de Santa Zélia, São Luís, ela tinha certeza que ela era merecedora do inferno. Só que em contrapartida com isso, ela sabia que Deus queria para ela o céu, que Deus queria que ela fosse santa. Pensa isso na cabeça da pessoa. É o mesmo que acontece aqui com a gente. Santa Teresinha, ela não foi uma santa mística, né? De bilocar. Santa Teresinha não foi mística como Padre Pio, por exemplo. Ela foi santa nas pequenas coisas, nos pequenos atos. E isso começou do reconhecimento dela mesma, como pequena. Porque para uma pessoa reconhecer hoje, se você olhar para a sua vida, você acha que hoje você iria para o inferno se você morresse? É difícil reconhecer isso, né? Mas Santa Teresinha reconheceu, pensa. Se ela reconheceu que ela era pequena, a menor das criaturas, quem somos nós para não reconhecer também? E em paralelo com ela se reconhecer como a menor das criaturas, ela olhava para Deus e pensava: uou, é muito santo, é muito grande, é muito grandioso, é inalcançável. Então,
trazendo para hoje, para nossa realidade, ela pensava assim: eu, né, Roberta, Deus, inalcançável. Eu tenho 1,5 m, mais inalcançável ainda. Então ela se colocava como muito pequena, diante de tudo que ela realmente era e dos pecados que ela reconhecia ter. Ela tinha um autoconhecimento nato. Ela se reconhecia pequena, pobre, miserável. E reconhecia Deus como o grande. Ela percebia a grandiosidade de Deus. E o que ela fazia então? Ela pensou: o que eu vou fazer? Não chego. É muito longe, daqui até aqui, caraca, muito longe. Como vou chegar? E aí, inclusive, é o nome da música que a gente vai cantar depois aqui. Ela pediu ajuda de quem? Quem sabe? Quem sabe que ela pediu ajuda? Hã? Nossa Senhora? Não. Espírito Santo? Não. Ela pediu ajuda de Cristo. Ela pediu ajuda de Cristo Jesus, de Jesus. Por isso que eu falei, mas pela graça de Cristo Jesus, eu não quero mais. Lembra? E aí, ela apelidou essa ajuda de Jesus de elevador. Já que ela era pobrezinha, pequenininha, não ia conseguir chegar no céu, que era muito distante. Ela falou: Jesus, vem ser meu elevador. Só vou conseguir se você me ajudar a subir. E por que eu lembrei de Santa Teresinha? Porque Santa Teresinha, ela tinha um amor pela caridade. E quando a gente ouve falar caridade, a gente pensa o quê? Na caridade em atos, né? Primeira coisa que vem na cabeça, não sei se não é de vocês assim. Pensa caridade, eu lembro da época que eu ajudava no sopão, distribuía, né, comida na rua, ajudava auxiliando os pobres. Caridade a gente tem, naturalmente a gente remete à caridade de ações, né? Mas a caridade, ela é, vamos ver aqui o que ela é? Ela é uma virtude, óbvio, todo mundo já sabe que vocês estão trabalhando as virtudes. Ela é uma virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas. Por Ele mesmo. Por Ele, não pelo que Ele nos dá, pelo que Ele é. E ao próximo como nós mesmos, por amor a Deus. Então, são sim as obras. Sim, são sim as obras. Mas é além. É você olhar para o outro e amar ao outro, amar, e eu não digo amar aquele que é fácil de ser amado. É amar qualquer outro. É amar aquele que é difícil de amar. Esse é mais difícil ainda. É esse. Aí quando você ama esse que é difícil de amar, aí é caridade. Eu escutei uma vez uma coisa que eu achei muito bacana. Quando a gente casa, vou fazer 15 anos de casado, já passei essas fases aí, ó. Quando a gente casa a mulher achando que o marido é o príncipe encantado. Fato, tá? As casadas há mais tempo sabem que a gente passa por isso quando a gente quando vai casar. A gente acha que ele é o príncipe encantado. Ok, não achava não? Desde o início tu já sabia. Essa foi mais esperta do que eu. E aí, passa um tempo de casado, você descobre que, na verdade, ele é o sapo. Não estou falando mal dos maridos. Aconteceu comigo, na minha vida. A gente descobre que ele é o sapo. E é tão bizarro essa fase, quando a gente descobre que ele é o sapo, que a gente fica querendo beijar o sapo para ele virar príncipe de qualquer jeito. A gente acha que a gente vai fazer ele virar o príncipe. Não, ele tem que mudar, ele vai mudar e a gente começa a querer trabalhar algumas coisas e querer ajudar. E é um caminho assim meio enlouquecedor. Aí a gente passa dessa fase também. Aí a gente descobre que sim, ele é o sapo, mas que por isso eu preciso não mais beijar o sapo para o sapo virar príncipe, porque a gente descobre que não tem jeito, tá?
Mas por ele ser o sapo, é por isso que eu tenho que estar aqui. É por isso que eu tenho que continuar, é por isso que eu tenho que perseverar, porque esse sapinho aqui, o meu sapo, tem que chegar no céu. Olha que tá confuso na cabeça, deu para entender? Você casa achando que é o príncipe encantado, descobre que é o sapo, começa a lutar contra o sapo, quer fazer o sapo virar príncipe de novo, aí depois você descobre que não tem jeito e aí você ama. Só depois disso você ama. E aí quando chega nesse momento, é a caridade. Entenderam o movimento da caridade? Acho que os casados entenderam mais fácil, né? O que é? É quando a gente ama além, quando a gente ama o não amável, é quando a gente ama o marido que já traiu, é quando a gente ama o mendigo na rua fedorento, é quando a gente ama o chefe no trabalho que humilha a gente, é quando a gente ama o vizinho que implica, é quando a gente ama o filho problemático, o jovem da paróquia problemático. Aí é a caridade. É quando é o amor que vai além, não é o amor fácil, raso. É o amor que dói. Santa Teresa de Calcutá falava, amar até doer. Quando dói, chegou a caridade. Antes disso ainda não era não. Mas quando dói e você segue ali, vou continuar aqui, eu vou continuar amando, eu vou perseverar. Nossa, essa semana teve visitação no Evangelho, teve o dia da visitação a Nossa Senhora, né? Para mim, ela é o maior exemplo de sair de si e ir ao encontro do outro, porque ela fez isso de forma desinteressada. E a caridade é isso, é de forma desinteressada. Não é mais porque eu quero que ele vire príncipe. É porque eu não quero nada em troca. Eu vou fazer pelo céu do outro apenas. Ponto final. É desinteressado. É sair de si e sair mesmo. Tem uma frase que fala assim: você vai cuidar do outro que o outro vai cuidar de você. Você vai amar para ser amado. Aí a pessoa já ama para receber de volta. Gente, isso é desculpa, mas é o maior egocentrismo do universo. Você querer amar o outro, fazer pelo outro para você receber. Faça pelo outro de forma desinteressada. Essa é a verdadeira caridade. Só quando for de forma desinteressada é que você vai conseguir combater o pecado da inveja, porque é o oposto. São dois extremos. Quando você conseguir amar o outro de forma desinteressada, já não existe mais aquele sentimento que corrói e destrói a sua alma. Já não existe mais. Porque você está fazendo pelo outro de forma desinteressada. Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Ela já estava grávida naquela época, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada. Ela foi quilômetros de distância, já grávida, no início da gestação, visitar Santa Isabel, né? No Shalom a gente tem uma frase que fala assim: Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o terceiro. Ou melhor, eu sou o feliz terceiro. Feliz terceiro. Por que feliz terceiro? Roberta, mas se eu deixar Deus em primeiro lugar até vai, mas o outro em segundo eu vou ficar só em terceiro? Não tem esse sentimentozinho dentro da gente? Sim, vai ficar só em terceiro. E vai ficar só em terceiro feliz. Porque só quando você conseguir alcançar esse nível de caridade pelo outro, é que você vai conseguir combater a inveja. Se não for assim, não tem como. E é possível porque quem a gente tem a nosso favor? O nosso elevador. A gente tem Jesus. É possível pela graça. É possível com Ele. Quanto mais você ama, mais você transforma o teu interior. Então o amigo, mais do que aquele que chora junto, que está nos momentos difíceis, é aquele que ri junto, né?
é aquele que consegue se alegrar com as nossas alegrias, com as nossas conquistas. É quando nós conseguimos nos alegrar com a alegria do outro. É quando a gente consegue sair de si verdadeiramente e usar da caridade a favor disso. E quando Santa Teresinha reconheceu Jesus como elevador dela, ela pensou assim: o que Jesus fez? Ele amou. O que eu vou fazer? Eu vou amar. Então ela escolheu, por isso que chamam de pequena via. Já ouviram falar? Pequena via? É a via de Santa Teresinha, né? É a teologia que ela deixou para nós, o caminho. É um pequeno caminho, uma pequena via. Porque eram pequenos atos, pequenas coisas que a gente pode praticar junto com Cristo no nosso dia a dia, que vão favorecendo esse movimento de caridade, que vão esmagando o nosso eu. Coca-Cola do deserto, esquece. Que vai esmagando esse nosso sentimento soberbo dentro de nós, que queremos, desejamos ser invejados e invejamos. Pequenos atos. Carioca em São Paulo. Tô passando mal para lavar uma louça nessa São Paulo, gente. Parece que vai congelar minha mão inteira. A água gelada. Meu santo do céu. E as pessoas estão falando para mim que o frio ainda nem começou. E eu estou falando com vocês aqui, ó, meu dedo congelado. A irmã foi rezar por mim, devia achar que eu estava nervosa, porque minha mão tá gelada, mas é de frio. Eu estou sentindo muito frio. Então, lavar a louça por amor aos meus, com caridade aos meus, todo dia lavar a louça, roupa, o que seja, é um ato pequeno? É um ato pequeno, mas é um ato de amor. Então, Jesus amou, e aí eu me lembro, me recordo, faço memória. Jesus amou, eu vou amar também. Como? Preciso fazer coisas extraordinárias? Posso fazer, mas não preciso. Eu posso agir aqui, dentro do meu dia a dia, da minha vida ordinária, numa louça que eu lavo, numa ação que eu faço pelo outro, na presença que eu estou nos meus compromissos, na presença que eu estou na minha vida de oração diária, no meu trabalho, fazendo o melhor trabalho que eu puder fazer, sim. Mesmo quando eu estou insatisfeito com aquele trabalho, tem que ser o melhor. Gente, vocês sabiam que o cristão ele tem que ser o melhor em tudo que ele faz? Não é porque ele está insatisfeito com o trabalho que ele vai começar a aloprar no trabalho, a faltar para ser demitido, a dar-lhe um monte de atestado. A gente tem que ser luz e sal na terra. Então, nos pequenos atos, sendo o melhor profissional, sendo o melhor estudante, sendo a melhor esposa, sendo o melhor marido, o melhor filho, a melhor mãe. Nos pequenos atos, eu faço tudo que for pequeno com o melhor amor, com o maior amor. E esse exercício diário, ele vai movimentando dentro de nós a caridade. E a gente já vai conseguir ver melhor, talvez, aquela pessoa que tem as alegrias que a gente quer ter e ainda não conseguiu. Com esses pequenos sacrifícios, pequenos atos, de forma desinteressada. Quando Santa Teresinha adoeceu, a Madre Superiora do Carmelo, ela pediu era tradição da época, que alguma freira escrevesse sobre a vida daquela freira que era praticamente moribunda, que ia morrer em breve. A realidade era essa. E aí ela pediu para outra freira escrever sobre Teresinha, sobre Teresa, né? De Lisieux, Teresa de Jesus. Escreva sobre ela. E essa freira pegou o caderno e passou dias e dias e não conseguiu escrever nada. E ela voltou para a Madre Superiora e falou assim: olha, eu não tenho nada para escrever sobre Teresa. Ela não tem feitos importantes. Ela é irmã entre as irmãs. Não tem grandes coisas. O que eu vou escrever de Teresa? E a Madre respondeu o que para ela? Parece que a Madre ia surpreender essa freira, né? Mas não, a Madre falou: tem razão. Eu também não saberia o que escrever sobre Teresa.
Gente, Santa Teresa não foi nada. E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a tradição, peça para que ela mesma escreva sobre ela. E deram um caderno na mão de Santa Teresinha ali nos últimos meses de vida dela. E nesse caderno saiu História de uma Alma, que é uma das maiores vertentes teológicas, riquezas que a igreja tem, que a Igreja Católica tem para nos oferecer. A teologia de Santa Teresinha, a pequena via, um caminho de salvação que ela contou e escreveu sobre toda a vida dela, que ninguém sabia. E por que eu retomei nessa história aqui agora? Porque ela fazia de forma desinteressada. Então as pessoas não sabiam mesmo o que ela fazia. Ela fazia unicamente por caridade, porque ela sabia que ela era digna do inferno, como ela mesma disse, mas ela precisava cumprir aquilo para o qual ela foi criada, que era chegar no céu. Que ela dizia que nem lá ela ia descansar, né? De fato não descansa, tem muito trabalho. Então tudo que ela fez durante a vida dela toda, essa pequena via, uma santa que é doutora da igreja, sem ser uma santa mística, a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Olha que incrível. É Santa Teresinha. Então ela nos ensina esse caminho, essa pequena via, né? Que começou pelo autoconhecimento, reconhecer-se pequeno, reconhecer a grandiosidade de Deus. E a partir daí, recorrer a Jesus como elevador. Fazer dos pequenos atos diários a maior caridade. Fazer tudo com maior amor. Desinteressado, sem querer nada em troca. Então recorram a Jesus. Quando vocês porventura acharem que, não, isso aqui não dá para mim não, é demais para mim. Não tem como ser o terceiro aqui. Aqui eu tenho que me colocar, né? Aqui eu tenho que ser o primeiro, a primeira. Não dá para ser o terceiro aqui. Recorram a Jesus. Se permitam ser libertos da inveja que habita no nosso interior. Confessem. A gente tem acesso ao sacramento da penitência. Esses dias eu falei isso para os pais das crianças da catequese do meu filho. O meu mais velho tem 11 anos e o meu segundo fez primeira comunhão há um final de semana atrás. O meu mais velho, aqui em São Paulo, ele já se confessou mais do que eu, vocês acreditam? A gente mora aqui há 4 meses. Ele já se confessou mais do que eu. Então, o meu filho me constrange. Ele tem 11 anos. Porque eu olho para ele e eu vejo ele mais cristão, mais católico do que eu. E aí eu corro para me confessar. Por quê? O sacramento da penitência é um canal de graça. A gente quer a graça, mas não quer recorrer aos canais da graça. Os sacramentos, a gente tem aqueles que são fixos, que a gente faz uma vez só. E a gente tem aquele sacramento que a gente pode estar ali sempre recebendo, sempre recebendo. Então, quando estiver lá no fundo do poço, gente, lembra. Eu tô corroída, minha alma está corroída. Eu não consigo, isso aqui não dá para sair de mim. Eu lembro da Roberta com aquele chiado carioca falando, mas isso aqui não dá para sair de mim. Recorra ao sacramento da confissão. Recorra a Jesus como mediador, para que consiga fazer tudo com maior amor. E aí, por fim, eu trouxe um versículo aqui, né? Lá em João 15, tá do 12 ao 13. Quem tem aí pode pegar. Que é aquele versículo que todo mundo conhece, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o maior amor desinteressado já aconteceu. E nós temos a riqueza de recorrer a esse amor. Porque ele viveu, né, o plano dele de amor, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Então, Cristo ressuscitado é o nosso elevador. E nos favorece para que a gente viva essa luta diária de caridade versus inveja. Não permita que a sua alma seja corroída até o fim. No fundo do poço tem uma mola, viu, gente? Tem uma mola. Quem tá lá caminhando para chegar no fundo, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que chegou, ops, você é lançado lá para cima. Essa mola é Cristo, é Jesus. Só Ele que pode nos lançar lá para cima. Só Ele que pode nos levar para o céu. Mas às vezes não precisa chegar no fundo não, viu, gente? Ele nos deixou meios para que a gente não chegue, né? Mas se chegar, vocês já sabem o caminho. Então, eu queria agora te convidar a fechar os seus olhos.